Acontece um fenômeno muito interessante com a enfermagem. Quando a gente está estudando enfermagem, a gente utiliza vários conhecimentos de outras áreas, né, de outras matérias, como por exemplo a fisiologia, a bioquímica, a física, a própria biologia e também matemática, né? Principalmente quando a gente pensa em cálculo de medicação, a gente está falando diretamente de cálculos matemáticos. E aí eu me lembro que quando eu comecei na enfermagem, eu não consegui entender direito o conceito de regra de 3, porque infelizmente o meu ensino lá no ensino básico, no ensino infantil, realmente não foi tão bom. Então nesse vídeo aqui a gente vai voltar nas origens, vamos voltar nas raízes aqui da parte matemática para a gente começar a entender de fato, né, como vai funcionar o cálculo de medicação. Porque a gente sempre fala, essa medicação você consegue resolver com uma regra de 3 simples. Mas muita gente não sabe fazer a regra de 3 simples, como eu também não sabia quando eu comecei na enfermagem. Então hoje vamos falar de regra de 3 simples. O que isso afinal significa pra gente? Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo do Enfermagem Total. E foi o que eu falei para vocês na introdução. Hoje vamos falar sobre regra de 3, né? Esse carinha aqui que tanto amedronta algumas pessoas. Eu noto que sempre que eu leciono ou sempre que eu falo, né? Eu não sou o cara que mais fala sobre cálculo de medicação aqui no canal ou até mesmo nas minhas outras redes sociais. Mas sempre que eu falo, tem muita gente que tem dúvida na origem matemática, né? O problema não é nem mais a questão, por exemplo, Decadron 10 miligramas. A pessoa já sabe para que funciona o Decadron, já sabe como vai ser a forma de administração, mas o problema está realmente no cálculo matemático. Então hoje a gente vai voltar um pouquinho, claro, eu não sou professor de matemática, se você quer, existem outros professores aqui também na internet, porém, vou trazer exemplos e vou explicar da minha forma, se você gosta da minha forma de explicar, né, de esclarecer as matérias, espero que você consiga entender bem esse vídeo aqui. E eu vou trazer, claro, exemplos também aplicados à área da saúde para que a gente já comece a se ambientar, né, nisso tudo. Mas vamos lá, para que serve a regra de 3? Nós, através da regra de 3, vamos descobrir grandezas proporcionais ou inversas, né? Mas sabe, como assim proporcionais ou inversas? Grandezas? Você está falando igual o professor lá do Fundamental. Eu sei, mas vamos lá. Grandeza, um número que seja proporcional ao outro ou que seja inversamente proporcional ao outro. Então, um exemplo, vamos pensar dentro da própria enfermagem. Se eu tiver num estoque, né, estoque de farmácia lá no nosso armário da enfermagem, nós temos 50 cápsulas de dipirona, né? 50 dip. Quanto mais eu usar, menos dipirona vai ter, certo? Então isso é uma grandeza inversamente proporcional, porque quanto mais o meu gasto sobe, menos dipirona eu vou ter, certo? Então aqui a gente tem inversamente proporcionais, não está caminhando para o mesmo lado. Mas tá bom, Fabio, você já tá explicou tudo isso daí, mas como de fato eu faço uma regra de 3? A regra de 3 ela vai ser aplicada, eu vou trazer aqui para vocês, em 3 passos. Né? Se você realmente não sabe fazer a regra de 3 ou fica perdida sempre na hora de montar a regra de 3, essas coisas, então segue esses 3 passinhos, você vai ver que é uma sequência bem lógica, bem fácil, que vai te ajudar pra caramba daqui para frente. Primeiro passo, você vai identificar as grandezas e construir a tabela. E o que isso significa, né? Identificar as grandezas. Identificar as grandezas é você saber com que você está mexendo. Então vamos supor aquela questãozinha bem clássica, né, que aparece em questão de concurso. Você tem Decadron 4 mg por ml, 2,5 ml e você precisa administrar 6 mg. Olha as grandezas aí. Quais grandezas nós temos? A miligramagem e os mls. Não foi falado em nada outro aqui. Fábio, tem a medicação, eu sei, mas não é grandeza. Grandeza, a gente está falando de número. Número, eu tenho o número do miligrama e o número dos mls. Eu já tenho. E como que eu construo essa tabela? Grandeza iguais embaixo de grandezas iguais. Então, por exemplo, todos os miligramas, eu vou escrever aqui e aqui, né? E todos os mls que eu tiver
aqui e aqui. Montagem de tabela é sempre a mesma grandeza embaixo dessa mesma grandeza. Segunda regrinha aí, segunda dica, vai ser identificar se essa é uma questão, se são grandezas diretamente proporcionais ou indiretamente proporcionais. Mas, Fabio, como é que eu analiso? Como é que eu sei? Isso é uma coisa, na verdade, bem simples. É uma questão de lógica. A gente vai fazer um exemplo prático e aí eu vou te explicar melhor. Você vai conseguir visualizar melhor como isso funciona. Parece meio confuso agora, mas na verdade é bem fácil. E a terceira, resolver a questão, não é mesmo? Resolver. Aplicando, claro, os métodos matemáticos, né? E aí adição, subtração, divisão e assim por diante. Então vamos pegar um exemplo, eu vou escrever um exemplo aqui na lousa e vamos aplicar esses 3 passos a passos, né, para a gente visualizar aí como isso funciona na prática. Então bora lá, eu escrevi aqui na lousa uma questãozinha pra gente, ó. Eu tenho lá na minha unidade um xarope que a cada 10 ml ele tem 250 miligramas. Então, são 250 miligramas a cada 10 ml de xarope, tá? Independentemente, pensa em qualquer xarope que você quiser. E o médico prescreveu que eu preciso fazer 200 miligramas desse xarope. Quantos ml que eu tenho que administrar? Para quem tem mais facilidade com matemática, consegue fazer isso de cabeça. Mas vamos aplicar aqui a regra de 3. Isso é realizável pela regra de 3. Por quê? Vamos lá. Qual que é a primeira regrinha que a gente falou lá atrás? Identificar as grandezas e montar a tabela, tá? Então vamos identificar as grandezas. Quais grandezas a gente está falando? A gente está falando de ml e estamos falando de miligrama. Aí aqui embaixo eu tenho miligrama e está faltando para mim o ml. Então o ml é meu x, tá? É a grandeza que está me faltando aqui, a grandeza que eu não tenho a informação. Então o nosso primeiro passo vai ser identificar as grandezas, já identificamos, e vamos montar a tabela. Como que a gente vai montar essa tabela? Qual a informação que eu tenho completa? O que eu tenho? O que eu vou fazer, eu ainda não tenho essa informação de quantos ml. Então, a informação de que o quanto eu tenho, que a cada 250 ml tem 10, a cada 250 miligramas são em 10 ml, logo eu vou colocar miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. Logo, 250 miligramas eu tenho em 10 ml. Vamos para a parte de baixo, 200 miligramas, não sei quantos ml eu vou fazer, logo x. Ponto. Minha tabela está montada. Segunda dica, né, a segunda regrinha lá nossa seria qual? Identificar se isso é inversamente proporcional ou se isso é diretamente proporcional. Vamos dar uma olhadinha, né? Por que isso é importante, Fabio? Porque se for inversamente proporcional, a gente tem que inverter a nossa fração, tá? Mas vamos analisar aqui se é o caso. 250 miligramas estão em 10 ml. 200 miligramas vão ser em mais ml do que 250 ou vão ser menos? Vai ser menos, porque com certeza os 200 já está aqui dentro. Então vai ser menos do que 10 ml que a gente vai ter que dar. Então, se aqui está diminuindo, né? Se eu tenho um valor mais alto e eu preciso um valor menor, aqui eu tenho um valor mais alto e aqui também vai ser um valor menor. Logo, as duas setinhas estão para o mesmo lugar, vai ser essa uma fração diretamente proporcional. Então, quanto mais miligramas, mais ml. Quanto menos miligramas, menos ml eu preciso dar para esse paciente, certo? Em geral, boa parte, tá? Boa parte, dificilmente, vou trazer também um exemplo ali, mas dificilmente a gente vai usar inversamente proporcionais dentro da enfermagem. Medicação, em geral, a grande maioria é diretamente proporcional, tá, gente? E aí, como que a gente faz diretamente proporcional? A gente simplesmente multiplica o 250 pelo x, a gente vai cruzar aqui, e multiplica o 200 pelo 10, né? Nesse caso aqui. Então, a gente vai cruzar e vai fazer a multiplicação dessa forma. E o nosso terceiro passo é aplicar o método, é resolver essa questãozinha aqui. E como que a gente vai resolver essa questãozinha aqui? A gente sempre começa pelo valor que a gente não tem. Então, seria, no caso, 250 vezes o x. Vamos lá, vamos resolver aqui embaixo. 250 vezes o x, que é igual, né? E aí do outro lado da nossa fração a gente tem 200 multiplicando aqui o 10 vezes 10. Logo a gente tem aqui o 250 vezes o x, que é igual a 200 vezes 10, a gente quer resolver 2.000 nesse caso.
O que está, teoricamente, multiplicando aqui, vai passar para o outro lado da nossa fração, dividindo, né? É aquela regrinha matemática que a gente já conhece. Então, x é igual a 2.000. O que está multiplicando vai passar aqui para o outro lado, dividindo. Logo, dividido por 250, né? Então, 2.000 dividido por 250. A gente tem 2 zeros no final, a gente pode cortar. Vai ficar aqui 200 dividido por 25 para a gente, que vai dar para a gente no total um valor de 8, né? 8 o que, Fabio? ml, era o que a gente estava procurando lá no início. Então, essa é a nossa resposta. Se em 10 ml de xarope a gente tem 250 mg, em 8 ml de xarope a gente vai ter os 200 mg que a gente precisa administrar. Logo, a gente vai administrar 8 ml desse xarope para o nosso paciente. E só para a gente finalizar essa aula aqui, que já está grande demais, desculpem, né, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma grandeza inversamente proporcional, para vocês entenderem como vai funcionar a conta, né? É aplicável aqui, no nosso caso da enfermagem, muitas vezes no cálculo de gestão, quando a gente está pensando em pessoas, tá? Porque, vamos supor, 5 técnicos de enfermagem vão realizar o trabalho em 2 horas. 6 técnicos de enfermagem vão realizar o trabalho em quantas horas? 6 técnicos de enfermagem vão levar mais do que 2 horas ou menos do que 2 horas para fazer o mesmo trabalho? Menos horas. Logo, aqui o nosso valor está aumentando, né? Que são de 5 técnicos de enfermagem para 6 técnicos de enfermagem, mas aqui o nosso tempo vai diminuir. Setinhas diferentes, inversamente proporcional. E aí como vai funcionar isso, né? Aqui está praticamente já montado, né? São 5 técnicos de enfermagem, né? Os técnicos de enfermagem aqui na nossa tabela, em comparação ao tempo, em horas, no caso. Então, 5 técnicos de enfermagem vão realizar o trabalho em 2 horas, 6 técnicos de enfermagem vão realizar em X, eu não sei. Como que eu vou resolver? Existe um passo antes da gente fazer o cruzamento, que é, eu vou inverter essa fração. Então, essa fração, antes da gente resolver, vai virar 6 lá em cima, o 5 embaixo, e o lado direito continua igual. 2 aqui e X aqui. Aí sim, né, sendo que aqui são os técnicos de enfermagem e aqui a quantidade de horas. Aí sim eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Cruzar e resolver essa questão. Então, novamente, aqui 6 vezes o x, que é igual a 5 vezes 2. Sendo que aqui a gente já vamos fazer a divisão direta. O x é igual a 5 vezes 2, 10, dividido por 6. Logo, x é igual para a gente 1,6 horas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que ele tenha sido esclarecedor e que tenha te ajudado a entender um pouco melhor a partir de hoje como funciona de fato essa regra de 3. Se você quer mais conteúdos como esse, como eu disse lá no início do vídeo, deixa para mim aqui nos comentários, fala, Fábio, eu quero mais vídeos sobre cálculo de medicação. E aí eu vou trazer coisa mais específica. Hoje foi um vídeo um pouco mais voltando atrás, voltando os passos para a gente entender a base e a partir de agora a gente vai começar a resolver bastante questão aqui de cálculo de medicação, caso você queira. Eu não vou trazer enquanto você não pedir. Então deixa para mim aqui nos comentários, deixa o like aqui também nesse vídeo que também me ajuda sinalizando que, opa, o pessoal gostou desse vídeo, o pessoal talvez quer mais. Te vejo então aqui na nossa próxima aula aqui no canal, toda quarta-feira e sexta-feira a gente tem vídeo novo aqui no Enfermagem Total. Toda segunda-feira também tem o nosso podcast lá no Spotify, o link tá aqui na descrição para você também estar ouvindo. Se inscreve lá, segue a gente, que o papo é muito legal. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.